No último vídeo a gente viu como calcular o trabalho para alguns processos. Nesse vídeo a gente vai ver como calcular o calor, que é outra maneira de transferir energia no sistema. Então a gente pode definir o calor, que tem símbolo Q, como uma maneira de transferir energia, definindo a diferença de temperatura entre o sistema e suas vizinhanças. E aqui a gente já pode diferenciar entre processo endotérmico e exotérmico. O processo endotérmico, o Q é maior que zero, o que é positivo. Ou seja, o sistema absorveu calor, sempre do ponto de vista do sistema, né? E Q menor que zero, um Q negativo, significa o processo exotérmico. O sistema liberou calor, né? Liberou energia na forma de calor. Bem, o calor pode ser calculado de forma parecida, dependendo se o processo ocorre a pressão ou a volume constante. Como o calor é uma propriedade que depende da diferença de temperatura entre sistema e vizinhança ou entre diferentes partes do sistema, já é de esperar que o calor fosse diretamente proporcional à diferença de temperatura, né? E além do calor, o símbolo Qzinho aqui ser proporcional à diferença de temperatura, o ΔT, também tem uma constante aqui de proporcionalidade, que é a capacidade calorífica do sistema. Então a gente tem duas fórmulas extremamente parecidas, né? A gente pode calcular o calor para volume constante, a pressão constante com essas duas fórmulas. Percebam que tem um subscrito aqui para indicar o tipo de processo, né? Quando o Q tem um Vzinho aqui subscrito, significa que o processo, o calor, é calculado a volume constante. E quando tem um P, é quando o processo é a pressão constante. Então, nos dois casos, tem essa fórmula geral que o calor é igual a C vezes ΔT. ΔT é a variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, né? T2 menos T1. E esse Czão aqui é a capacidade calorífica. O quanto de calor o sistema absorve à medida que há uma certa variação de temperatura, né? Um certo ΔT. E esses CV e CP aqui são a capacidade calorífica, aqui no primeiro caso a volume constante, e aqui embaixo é a capacidade calorífica a pressão constante. Esses dois valores aqui não são iguais, tá? São valores diferentes, CV é diferente de CP, e por causa dos gases ideais, a gente vai ver mais para frente, que tem uma relação bem simples entre eles. Mas eles não são iguais, tá? Então tem que tomar cuidado se você está trabalhando a volume constante ou a pressão constante. Em geral, não vai ter nenhuma pegadinha envolvida, tá? Se o enunciado diz para calcular o calor num certo volume constante, ele já vai dar o valor do CV direto. Só algumas raras ocasiões ele vai pedir para calcular o calor a volume constante e não dar o CV, dá o CP, por exemplo, tá? E aqui vale a pena comentar, né, uma outra unidade de energia que é a caloria, que é uma energia que vocês provavelmente conhecem, qualquer embalagem de alimento que você pegar vai ter um conteúdo nutricional em caloria. Uma caloria é a energia na forma de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 a 15,5 graus Celsius a 1 atm. Ou seja, é a quantidade de energia necessária para aumentar de 1 grau a temperatura de 1 grama de água, nessa pressão de 1 atm. Aqui tem um erro, né? 1 atm. E a gente tem essa relação bem simples que uma caloria é igual a 4,184 joule. Então, caloria também tem a mesma unidade de energia, né? Então, todos os alimentos, como eu já tinha comentado no outro vídeo, os alimentos que a gente consome são para a gente ter energia para exercitar tarefas, né? Realizar trabalho e manter a temperatura corporal, etc. E tem uma outra maneira ainda de calcular o calor usando a capacidade calorífica molar, tá? Ah, ops. A capacidade calorífica molar tem uma expressão bastante parecida com a capacidade calorífica. E como o nome sugere, né, é a capacidade calorífica por mol. Então a gente tem, por exemplo, o CV, o CVM, que tem um M de molar, é igual à capacidade calorífica dividido pelo número de mols da substância. E a gente tem também o CPM, que é a capacidade calorífica, a pressão constante dividido pelo número de mols da substância. Então a capacidade calorífica, que é a quantidade que a gente viu anteriormente, dividido pelo número de mols da substância. Tá? Então a capacidade calorífica por mol de substância. Acho que vale a pena dizer aqui, né, que a unidade do CPM e do CV, do CP e do CV, em geral é Joule por Kelvin, ou Joule por grau Celsius. E a unidade de CPM e o CVM
é joule por Kelvin por mol, né? Porque é algo, a capacidade calorífica molar, né? Por quantidade de mol. Então, usando essas expressões aqui, se a gente, por exemplo, for isolar o CV e o CP aqui, a gente tem duas expressões diferentes para calcular o calor. QV pode ser calculado como N CVM ΔT. De maneira semelhante, o QP pode ser calculado como N CPM ΔT. O que a gente vai ver, principalmente por causa dos gases ideais, tá? Que esses valores de CVM e CPM são tabelados para alguns casos. Então, se vocês, por exemplo, forem lá no livro do Atkins, pegar a seção de dados, vocês vão ver que tem para várias substâncias gasosas, o CVM e o CPM são tabelados. Então, às vezes, é mais conveniente a gente usar essas equações aqui, que estão relacionadas a quantidades molares, né, do que usar aquelas expressões só com CV e só com CP. Tá? Lembrando que aqui a unidade vai ser a mesma. Né? Aqui a unidade vai ser joule, no final das contas. E aqui também, embaixo, a unidade vai ser joule. Porque o Q tem unidade de joule, a unidade de energia. Bem, acho que também vale a pena definir um tipo de processo, que é o processo adiabático. Um processo é adiabático quando não há troca de energia na forma de calor entre sistema e vizinhança ou diferentes partes do sistema. Ou seja, um processo adiabático, Q é igual a zero. Sempre. Processo diabático indica Q é igual a zero. Uma fonte de erro comum é o pessoal achar que o processo diabático significa que ΔT é igual a zero. Não, é o Q que é igual a zero. Quantidade de calor. Ok? Bem, acho que sobre calor era isso. Não tem muita coisa para falar no momento. Depois a gente vai, quando ver termoquímica, a gente vai discutir formas de determinar o calor e relacionar também com outra propriedade que é a entalpia.